Olá, meu nome é Fernanda e o tema do devocional de hoje é Bíblia, a voz do céu. Bom, quando falamos da Bíblia, falamos de um manual de instruções. Quando eu comecei a meditar sobre esse tema, me veio a analogia, a comparação de um manual, realmente de um eletrodoméstico, por exemplo. Eu, como boa dona de casa, adoro eletrodomésticos. E tenho vários, né? E antes de começar a falar mais sobre isso, quero ler com você Deuteronômio 28:1, que diz assim: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. A Bíblia fala, então, que é necessário que nós guardemos os ensinamentos, os mandamentos que a Bíblia nos fornece. E assim também é um manual de instruções. Quando nós compramos um produto, eu vou usar como um exemplo aqui uma air fryer. Eu amo air fryer, uso muito a minha. E eu fiquei pensando, quando eu comprei, ou melhor, quando eu ganhei esse produto, eu não tive o cuidado de ler o manual. Ela continua funcionando, é um bom produto, mas hoje eu percebo que o cesto da minha air fryer está descascando. O cesto é de teflon, acho que é esse termo, e ele já está descascando. Por quê? Porque eu não fiz o correto. Porque quando nós compramos, existe um procedimento, tem uma maneira correta de se fazer, né? Inclusive, em alguns manuais de instruções dizem assim: antes do primeiro uso, faça tal coisa. E da minha air fryer, muito provavelmente, também tinha essa instrução. Mas como eu não li o manual, eu acabei danificando ali, né? Ou usando de maneira indevida a primeira vez o meu produto. E no manual de instruções, ele serve para nos precaver, ou seja, ele pode prevenir alguns problemas. Em um manual de instruções, tem recomendações. Então, tem aquilo que o fabricante espera que nós façamos. Não é uma ordem, mas ele espera que nós façamos para que o nosso produto dure mais tempo e funcione na qualidade total dele. Existem também as advertências, né? Diz aquilo que nós não podemos fazer. Por exemplo, no micro-ondas, existe uma advertência falando que nós não podemos colocar metais lá e ligar, porque pode acontecer um incêndio. Existe um manual de limpeza, no caso do eletrodoméstico, da minha air fryer, existe uma maneira que ensina como limpar ela sem danificar, como limpar ela na sua totalidade, como limpar cada extremidade, cada parte. Existe também as dicas de segurança. Então, provavelmente lá está dizendo, não toque no cesto após a utilização, porque ele vai estar quente. Né? Então, ele está me precavendo para que eu não me queime. E então, existe o manual, o modo de uso desse aparelho. E é interessante que ele fala o seguinte, que em caso de mau uso, o fabricante, ele não dá garantia. Em caso de defeito, ou de reclamação, ou de dúvida, nós podemos entrar em contato com o SAC. Bom, nossa, então o devocional é sobre como usar um air fryer? Não. Esse devocional é justamente sobre manual. A Bíblia é o nosso manual. Deus, ele nos deu a Bíblia e ela foi escrita sim por homens, mas ela foi inspirada por ele. E aqui tem a resposta para todas as nossas perguntas. Muitas das dificuldades, muitos dos problemas que nós passamos, muitas circunstâncias que nós vivemos e que nos causam prejuízos, poderiam ser evitadas se nós lêssemos o nosso manual. Deus, ele é o nosso criador. Ele nos fez e ele sabe exatamente como nós funcionamos. Ele sabe exatamente como nos limpar. Ele sabe exatamente onde ele tem que nos advertir. Ele sabe exatamente onde ele tem que dar uma dica. Na Bíblia está tudo isso. E eu quero ler com vocês lá em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como eu disse há pouco, Deus, ele nos criou. E ele nos criou a imagem e semelhança dele.
Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, sabe exatamente quem nós somos, sabe exatamente o que nós precisamos, onde nós quebramos e onde nós funcionamos na nossa plenitude. E ele espera que a gente leia a Bíblia. Ele espera que nós leiamos o nosso manual. E quando isso não acontece, às vezes existe um mau funcionamento. Às vezes esse produto que somos nós, quebramos. Às vezes o nosso cestinha de teflon acaba riscando, sai toda a sua proteção. Então, a Bíblia serve para isso, ela é um direcionamento de Deus para nós. Eu vou ler com você João 14, 21. E ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quando nós ganhamos um presente, no caso, quando eu casei, eu ganhei vários presentes. E eu tenho zelo por eles. Eu procuro cuidar muito bem de cada um deles. Porque eles foram dados com carinho para mim, eles servem a minha casa, eles me ajudam em determinados momentos, em vários momentos. E quando eu cuido desse eletrodoméstico, eu estou cuidando de algo que eu ganhei. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou declarando o meu zelo, a minha gratidão. É como se fosse uma declaração de amor para Deus. Eu estou dizendo, Deus, eu sou grata porque o Senhor me criou. Então eu vou ler a tua palavra porque eu não quero que o meu equipamento ele estrague. Eu não quero que o meu equipamento fique sujo. Eu não quero que o meu equipamento, ele seja danificado. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu sigo o meu manual de instrução, eu estou declarando o meu amor e a minha gratidão ao Senhor. Dizendo, Deus, eu sou grata porque o Senhor me criou. E através dessa gratidão eu quero exercer aquilo que o Senhor tem me orientado na sua palavra. E assim como no manual de instruções nós temos o SAC, que é o serviço ao consumidor, nós também temos um SAC. Quando nós temos alguma dúvida a respeito do manual de instruções, quando o equipamento está com um defeito e mesmo a gente, lendo o manual, não consegue resolver, nós temos o SAC. E esse SAC é a oração. Deus, na sua plenitude, ele criou um manual de instruções perfeito. Perfeito. E ele criou também um SAC. Então, todas as vezes em que eu não compreendo algo que está no meu manual, eu posso acessar esse SAC através da oração. Todas as vezes que o meu equipamento dá defeito e eu preciso de assistência técnica, eu posso acessar esse SAC, que é a oração. Então, que hoje, em nome de Jesus, você entenda que a Bíblia é o seu manual de instruções. Você foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele sabe exatamente como lidar com você. Ele sabe exatamente as suas particularidades. Ele sabe exatamente qual é a sua potência, os seus limites. Ele sabe exatamente como você funciona na sua plenitude e da melhor maneira possível. Ele sabe exatamente onde você funciona bem e aonde você quebra. E ele respeita os teus limites. Deus não vai ligar um aparelho que é 110 no 220 porque ele sabe que vai explodir. Então ele respeita a tua potência. Entenda. Ele criou o teu manual e ali tá toda a direção para a sua vida. Então, eu quero orar por você nesse momento e quero pedir que o Senhor te dê desejo por ler esse manual. Que ele te dê vontade de conhecer esse manual e de viver a plenitude do que ele planejou para você. Vamos orar? Senhor Jesus, eu, em primeiro lugar, te agradeço por esse meu irmão, por essa minha irmã que está assistindo esse devocional. Te agradeço porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus que conhece as nossas singularidades e o Senhor é um Deus que respeita os nossos limites. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que preparou tudo. O Senhor preparou o nosso manual para que nós possamos viver em plenitude o que o Senhor planejou. E nesse dia eu quero orar para que nós venhamos a desejar por conhecer mais do manual que é a Bíblia. Que nós venhamos a desejar, a viver o que a Bíblia fala. Que nós venhamos a entender que nós podemos tudo aquilo que o Senhor já disse que podemos através da Bíblia. Que nós somos tudo que a Bíblia
diz que nós somos e que nós iremos fazer tudo que a Bíblia diz que nós iremos fazer. Que as verdades que há na tua palavra façam parte de nós. É o que eu oro hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esquece de comentar aqui. Se você já tinha pensado que a Bíblia é sim nosso manual de instruções, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu dia. Vá viver o melhor dia, a melhor semana ou, quem sabe, o melhor final de semana da sua vida. Até mais!